Vamos continuar meditando Mateus 19, 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveres de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa palavra, Jesus quer nos falar aqui, né? Que novamente ele vem repetir, né? Que o evangelho de ontem estava falando sobre os ricos, né? Também ele vem falar aqui novamente que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ainda faz a comparação do camelo, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Novamente ele coloca a questão da pessoa ser empoderada, ser rica, né? Que é necessário ter a humildade, compartilhar aquilo que cada um tem para com aqueles que precisam, que carecem. O Senhor sempre olha para aquelas pessoas que necessitam de alimentar, de ter algo para se sobreviver aqui. Então Ele sempre olha por essas pessoas. E aí os discípulos não entenderam, porque quando Ele colocou desse jeito, deu a entender que poucas pessoas poderiam herdar, né, o reino, entrar no reino de Deus. Aí Jesus pegou e falou que para os homens, né, essa questão do camelo entrar, né, no buraco poderia ser impossível, mas para Deus tudo é possível, né? Então, aos olhos de Deus, com Deus a gente consegue muitas coisas, até coisas como essa aí que foi citada por Jesus. Aí Pedro perguntou: Senhor, e nós que te seguimos, que deixamos a nossa vida, que estamos aqui junto de ti, como será? Aí Jesus pegou e falou: quando ele estiver no trono, sentar no trono de sua glória, né? Aí ele será, né? Ele vai recompensar em até 100 vezes, né? Que ele colocou aqui, que ele receberá 100 vezes para quem seguiu, quem deixou o pai, deixou a mãe, deixou irmãos, filhos, por causa do nome dele. Então terá recompensa, porque receberá a herança da vida eterna. Que nós possamos, né, em obediência a esse evangelho, seguir ao Senhor, lutar pelas coisas do Senhor, evangelizar mais pessoas para Deus, acreditar e estar nesse propósito dele aí. Que nós possamos no nosso dia a dia. E aí, ao final, ele ainda coloca que muitos que agora são os últimos serão os primeiros. E muitos que são os primeiros serão os últimos.
Então, que nós possamos perceber isso aí, né, no nosso dia a dia, e podermos fazermos a vontade do Senhor. No Evangelho de Mateus 20, né, de quarta-feira, Mateus 20, de 1 ao 16a, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa, saindo outras vezes pelas 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um deles recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros e pensaram que iam receber mais, porém cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nesse evangelho, né, Jesus conta através de uma parábola, né, para os discípulos que um patrão, né, foi chamar os servos para trabalhar na sua vinha. E aí chamou alguns trabalhadores para começar a trabalhar desde cedo, outro no horário de meio-dia e outro no horário das 17 horas. E no primeiro lá ele combinou que seria uma moeda de prata. E aí quando terminou o trabalho, o dia de trabalho, todos foram receber. E aí começaram pelos últimos. E os últimos receberam a moeda de prata. Quando chegou nos primeiros, os primeiros acharam ruim, porque os últimos receberam uma moeda de prata do mesmo valor que eles tinham recebido e tinham trabalhado o dia todo. E aí o patrão pegou e falou: mas qual foi o combinado com o que eu combinei de pagar a vocês? Não foi uma moeda de prata? Então eu estou pagando apenas aquilo que a gente combinou. Eu tenho o direito de pagar os últimos aí da forma como eu achar melhor, né? Porque o dinheiro me pertence e eu acho justo pagar a eles esse valor. Então assim, essa parte aqui desse evangelho nos diz exatamente naquela questão que Jesus fala, né? Que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então é a forma uma forma de retratar esse evangelho, essa parábola, essa forma aí que às vezes, né, a forma como a gente vai ser tratado será dessa mesma forma como foi colocado aqui pelo patrão. Que ele foi justo e que de fato ele não tinha obrigação de pagar a mais para aquele outro trabalhador que começou mais cedo, porque a combinação foi realizada. Então que nós percebamos aí, né, no nosso dia a dia, sermos justos como o Senhor pede que a gente seja justo e que nós possamos receber essas bênçãos do Senhor no nosso dia a dia. Deus abençoe você. Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.
Esse evangelho, né, Jesus conta através de uma parábola, né, para os discípulos que um patrão, né, foi chamar os servos para trabalhar na sua vinha. E aí chamou alguns trabalhadores para começar a trabalhar desde cedo, outro no horário de meio-dia e outro no horário das 17 horas. E no primeiro lá ele combinou que seria uma moeda de prata. E aí quando terminou o trabalho, o dia de trabalho, todos foram receber. E aí começaram pelos últimos. E os últimos receberam a moeda de prata. Quando chegou nos primeiros, os primeiros acharam ruim, porque os últimos receberam uma moeda de prata do mesmo valor que eles tinham recebido e tinham trabalhado o dia todo. E aí o patrão pegou e falou, mas qual foi o combinado com o que eu combinei de pagar a vocês? Não foi uma moeda de prata? Então eu estou pagando apenas aquilo que a gente combinou. Eu tenho o direito de pagar os últimos aí da forma como eu achar melhor, né? Porque o dinheiro me pertence e eu acho justo pagar a eles esse valor. Então assim, essa parte aqui desse evangelho nos diz exatamente naquela questão que Jesus fala, né? Que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então é a forma uma forma de retratar esse evangelho, essa parábola, essa forma aí que às vezes, né, a forma como a gente vai ser tratado será dessa mesma forma como foi colocado aqui pelo patrão. Que ele foi justo e que de fato ele não tinha obrigação de pagar a mais para aquele outro trabalhador que começou mais cedo, porque a combinação foi realizada. Então, que nós percebamos aí, né, no nosso dia a dia, sermos justos como o Senhor pede que a gente seja justo e que nós possamos receber essas bênçãos do Senhor no nosso dia a dia. Deus abençoe você.